Bom dia, já estamos no ar com o programa Nossa Terra. Tivemos um probleminha aqui no celular, né? O celular nosso hoje amanheceu assim, é complicadíssimo. Mas aí eu chamei o técnico ali, o Dani veio e arrumou o celular. Chamou o TICEL. TICEL. Foi na hora. Chamou. Aí pronto, resolveu o problema. Da TICEL. Mas se tiver um pouquinho escuro aí, não repare não, é porque hoje aqui o negócio tá daquele jeito, né? A gente precisa, vou ver se eu consigo clarear mais um pouco aqui. Não, mas tá, sei lá, tá normal. Então, bom dia para você, meu amigo. O programa já está no ar aí nessa manhã maravilhosa. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, hoje, sexta-feira aí, né? Pessoal aí que estão trabalhando já estão do seu trabalho, né? São 7 horas e 20 minutos, muitas pessoas que desde cedo estão ligadas aí para assistir o programa, e o programa deu esse defeito aí, esse problema aí, mas a gente está solucionando aos poucos o problema e acreditamos que tudo vai correr bem, porque Deus tem alguma coisa hoje nesse programa que você precisa saber ou conhecer, né? E que Ele venha nos usar para a honra, para a glória dEle, porque o eterno é eterno e só Ele sabe todas as coisas. Faz uma oração aí para ver se expulsa todos esses erros, esses atrapalhos. Nós vamos fazer uma oração do livro de Sidur, que fala da Elohai, que é alma, né? Deus meu, a alma que me deste, pura, tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tomarás e restituir-me-ás na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras e Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Baru. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos prescreveste ocupar-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno nosso Deus, torna agradáveis as palavras da tua Torá na nossa boca e na boca do teu povo, casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes, a descendentes dos nossos descendentes e os descendentes do teu povo, casa de Israel. Todos conhecedores de teu nome, estudantes de tua Torá, pelo seu valor, bendito sejas tu, eterno, que ensinaste a Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Vai dar bé. E falou o eterno a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizer-lhe-ei, o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno o seu rosto sobre ti e te agracie. E tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. E porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, shekideshenu belevotav, bendito és tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, e nos santifica com os teus mandamentos, ordenaste da tua Torá, ensinar e praticar. Nós, no programa Nossa Terra, estamos aqui para propagar a tua Torá, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que confirme na terra as tuas palavras, eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hoje, como sexto dia, né? A festa dos tabernáculos, das cabanas, da primícia, que tudo é a mesma coisa, que chama Sucote. Hoje nós estamos com sexto dia, né? Amanhã 7 encerra, mas quando for dia 8 é o Shirat Torá, que é o início da Torá, início de um novo ciclo, que aí, próxima semana... Dia 8, cara, que é domingo. Domingo. Uhum.
que o judeu ele sai na rua, né, cantando, dançando, é uma grande festa pelo recebimento da Torá. E ele sai ali cantando e dançando com aquela Torá que é grande, uma grandona de rolo. Aí quando for dia 14, é que a gente começa a estudar Bereshit, né, que é Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Bereshit, livro da criação. Estamos vivendo o ano que? 2023, no calendário gregoriano. O calendário da Bíblia está 5.784 anos de Adão para cá. Esse é o calendário correto da Bíblia, né? A base do judaísmo está no calendário original, que é o calendário judaico, aonde conta-se de Adão para cá. Porque muita gente fala assim, mas só tem 5.784 anos nesse mundo? Não, não é só 5.784. É porque de Adão para trás tem outras histórias, né? Então, esse mundo só tem isso. Muitas vezes os cientistas, eles pegam uma rocha e cavam ela e vão ver as partes delas e vão datando por uma árvore, pela rocha, quantos anos, e aí eles botam uma quantidade alta e a gente, por não conhecer como eles conhecem, a gente acha que eles estão errados. Não, mas esse mundo só tem 5.784 anos, né? Vai acabar com intervalo de 6.000 anos. É o que nós pensamos, mas na realidade existe coisa que aqui na Terra, já foi comprovado isso, que tem mais de 10.000 anos de existência. Nas cavernas, nos parques, onde eles estudam, né, eles cavam para ver a civilização antiga ali que morou naquele lugar, e aí eles conseguem achar alguma coisa que lhe dá a data precisa de quando aquele objeto era atual ali naquela data, naquele lugar ali. Então, segundo os estudos dessas pessoas, são formadas nisso e eles têm fé pública, né, Ruth? Então, para isso a gente deve também estudar para procurar entender por que o mundo ele tem milhares e milhares de anos, não só os 5.784. Mas a base judaica de quando Deus restaurou a terra está inserido aqui dentro, porque aqui começa a história da humanidade de Adão para cá, 5.784. Engloba desde quando Noé, quando veio a destruição do mundo através das águas, do dilúvio, tudo está aqui englobado nesses anos, né? Mas, Ruth, a página da Torá 374, 314, né? 314 a página. Nós vamos falar hoje de quê? Nós vamos falar sobre o sacerdote que se ira, né? Aqui no versículo 16 do capítulo 10 de Levítico, fala que Moisés se irou 2 vezes, quer dizer, durante o período. Mas é pecado irar? Não, porque diz que a ira é o Eitzará, né? Que está nas pessoas. Ó, ligado com a gente, o pessoal aí. Jimmy, deixa eu te falar uma coisa. O irar não é pecado. Não. Agora, irar e pecar é pecado. Porque muitas vezes a gente passa uma raiva, assim como agora eu estava aqui querendo ficar com raiva. Falei, mas rapaz, só chamar o técnico ali, rapaz, na UTI. Já não tá bom, né? Que tá escuro ainda a imagem. Não, é porque eu estou de preto, aí escurece tudo. Mas não. O clima aqui também está fechado, né? Aqui o clima aí fora. Ninguém sabe se vai chover, porque está nublado. Mas quando trata-se de irar, todo mundo ira. Um dia, Jesus, Yeshua, chega lá no templo, os mercadores botaram uma feira. Botaram uma feira lá na porta do templo. O Gabriel disse que é para acender a luz. Está acesa. A luz tem tá tudo aqui luminária que é acesa.
Aí quando Yeshua Jesus chega lá na porta do templo, tá uma feira grandona lá. Aí o homem pegou o chicote, cirou, bateu em todo mundo lá, botou para correr. Ainda disse assim, a casa do meu pai, né? É para respeitar a casa do meu pai. Aí ele meteu ataque em todo mundo lá, porque ele irou e pecou. Que é um pecado, bater nos outros. Mas será se foi pecado, foi amputado por pecado ou não? Porque a gente não sabe. Assim, Ruth, muitas coisas na Bíblia, ela tem dois paralelos, dois caminhos, um paradoxo. Então, ele irou. Como ele bateu em gente, para nós não olhar nós, é como se fosse um pecado. Mas aí a gente não sabe, porque ele estava defendendo o quê? A casa do pai dele. Né? Então, muitas vezes você tem que tirar uma de doido para defender o que é seu. Porque ele chegou lá para a feira, tinha mudado para a porta do templo. O pessoal gritando lá, vendendo isso, vendendo aquilo. Compra esse boi, não, compra esse passo, vai fazer sacrifício, aqui tem. Que o pessoal, eles entraram no Novo Testamento lá, que aconteceu, que o pessoal, todos que pecavam, tinham que levar um bezerro, uma pombinha, ou um boi, o carneiro, ovelha, para oferecer lá no templo. E ele vinha na rua puxando aquele animal. Aí todo mundo que via, porque todo tempo teve gente crítica. Não é só hoje, não. Aí a pessoa passando com a ovelha na rua, puxando para levar para o templo. Aí o que ele dizia? Na rua todinha. Aí, pecou de novo. Tu já vai de novo, rapaz? Tu já pecou? Tem vergonha na cara, não? Hã? E aí, o que eles fizeram lá, os mercadores daquela época? Os feirantes, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossos produtos e levar lá para o templo, lá no templo, aí você compra lá e só faz entrar no templo. A ideia do homem. Você pecou, compra, não precisa se arrastar na rua, porque arrastar na rua era vergonha. Ali já descontava a parte do pecado, que todo mundo jogava pedra. Mas o líder, ele não tem como se livrar da ira, porque a ira ela é provocada e dentro de nós tem um instinto animal, que é o Yetzirah. Então, se você der lugar à ira, aí acontece coisa. Então, o que a Torá nos adverte hoje? Que nós não devemos nos influenciar pela ira, né, Osinei? Um abraço para você aí, né? Muita gente está tentando entrar aqui no programa, nós também tentando entrar no programa. Uma hora eu estava de lado, eu estava de cabeça para baixo, né? Mas hoje é assim mesmo, é assim mesmo. A luta, eu nunca vi um vencedor que não tenha luta, e nem um servo, uma serva de Deus que não sofra. Todo servo, toda serva de Deus sofre. Ira, mas não peca. Se pecar, o Espírito de Deus sai. Vamos lá, Ruth. Continua aí. Posso falar agora? Pode. Aqui cita que não existe, existe um animal mesmo. É o nosso trabalho, quer dizer, é nos dominar esse animal, né, que está dentro da gente, a fera. E não abrir porta para ele sair, né? Sempre fechar. Tem uma música, quando ele sai, faz besteira. Tem uma música que diz que dentro da gente existe uma fera. É. Não queira ver a fera que há dentro de mim. O Yetzirah, o instinto animal. Não é espírito, não é demônio. O estudo está escuro, tá mesmo. Mas tem as lâmpadas aqui, tá tudo aqui. É porque hoje o celular está assim. Deu problema. O defeito dele é outro. Nós estamos gravando aqui e a gente está sentindo. Deu uma limpada nele, tinha muita coisa, né? Aí limpou, eu limpei também, tirei 100 e poucos vídeos, para o bichinho ficar mais, né? Aí hoje, mas é assim mesmo, máquina é máquina. A gente que não podia falhar, falha. Hoje nós já entramos com 20 minutos atrasado e ainda está escuro, né? Problema no celular. Não, mas o áudio tá bom, né? Vocês estão assistindo aí, estão ouvindo o áudio bom. Aqui também nós estamos, assim, o templo está fechado, então interfere, porque nós temos duas janelas, assim, uma porta,
que recebe iluminação do sol. Só que o sol está com a preguiça, hein? Tá. Então, bora lá. No capítulo 10 de Levítico... Legal, muita gente entrando, comentando. Obrigado. E o versículo 16, que diz que Moisés irou-se por 2 vezes. Porque um líder, ele ira, mas ele tem que se dominar, né? Para não soltar esse animal feroz, Então, ele diz assim, o primeiro que ele se irou foi Êxodo, capítulo 16, versículo 20, onde fala sobre a porção que tinha que pegar durante a semana do maná. E ele disse assim, não pegue mais do que vocês vão comer, porque se sobrar, estraga e vai feder, né? E muitos não acreditavam no líder e fez ao contrário, né? Outra, ele diz assim, não saia no sábado para ir atrás, porque o sábado não tinha maná. O Eterno só produzia maná durante a semana. Certo que sexta-feira, como o exemplo de hoje, sexta-feira, tinha que pegar o dobro, porque por sábado, além de sexta, tinha que ter por sábado. Era ali um mistério que nesse dia podia pegar muito, né? Que era por 2 dias. E não estragava. Mas tinha gente que não obedecia o que Moisés falava e ia fazer tudo errado, quando via estava ali um monte de maná estragado. Essa passagem bíblica dessa paraxá, nós tínhamos um irmão que há muito tempo, mais de 10 anos, congregava com a gente. Ele leu essa passagem, aí na passagem diz que dia de sábado não é para sair de casa. Que era para não buscar maná. Para não buscar maná, né? Aí ele entendeu que dia de sábado ele não deveria sair de casa. Aí o que ele fazia? Ele se trancava dentro de casa no sábado. Aí um dia eu fui conversar com ele, mas tem aquelas pessoas que tem o reino na barriga. Lê errado, entende errado e fica com errado. Aí eu chamei ele, conversei com ele. O que está acontecendo, rapaz? Você era ativo lá na sinagoga e nunca mais você apareceu. Aí ele disse, não, é porque eu li na Torá que dia de sábado não é para a gente sair de casa. Mas você leu a frase completa? Estava escrito. Não é para sair de casa para colher maná, porque se colher maná é o quê? Ó, por exemplo, aqui no nosso quintal, tem dia que eu desço para ir colocar comida para os peixes no sábado. Porque os peixes, eles têm que se alimentar. Os animais têm que se alimentar no sábado. Se você não der comida, eles vão passar amargura. Então, todo sábado eu desço, vou lá onde estão os peixes, coloco a comida e volto. Se tiver que fazer algum serviço, eu não faço. Passo pelo pé de acerola, chega que tá bonitinho, vermelhinho. Aí eu não cato uma acerola. Por quê? Porque a Torá diz que dia de sábado não é dia de trabalho. Não é dia de colheita. Eu saí do meu lar para ir pegar alguma coisa para comer em algum lugar, isso quebra a lei. Quebra a lei. Quebra a lei. Então, aí o texto está falando para não sair no dia de sábado para colher o maná. Porque quando na sexta-feira, o maná, por exemplo, assim, domingo, que não existe, a palavra domingo não existe na Bíblia, né? É o primeiro dia. Domingo é homenagem a Domingo Constantino, imperador de Roma, que criou o dia de domingo, o nome dele, para usar em homenagem. Primeiro dia da semana. Mas o primeiro dia da semana, o maná caía. Você saía com a sua família, pegava aquele maná, ele trazia para casa e se alimentava 24 horas. No outro dia, caía do céu o maná. Na sexta-feira, o maná caía em dobro. Aí o que acontecia? Aquele que você pegava em dobro, na sexta-feira, ele não apodrecia. Mas se você, no sábado, você fosse pegar, ainda existia maná lá, mas se você fosse pegar, você transgredia a lei e o maná estragava na sua casa. Podia estar bonzinho, mas estava desobedecendo o líder, porque o líder ensinava de um jeito e eles faziam o contrário. Aí a história do líder é que foi o Eterno que mandou o líder dar essa norma. Porque o Eterno está dando o alimento.
Agora, você quer desobedecer porque nós temos querer inventar as coisas. Não, não passe na frente da palavra de Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Bote isso na cabeça, ele não precisa da tua ajuda. Agora, se você obedecer, aí sim você será bem abençoado. Agora, o segundo que ele se irou foi no livro de Números, capítulo 14, aonde ele fala sobre as mulheres que fizeram conforme o conselho de Balaão para seduzir os homens, para deixar de obedecer o Eterno, né? Porque o exército de Israel não tinha quem derrotasse eles. Porque ele tentou várias Aí vezes eles tentaram várias vezes amaldiçoar. O rei já tinha tentado guerra contra Israel, não conseguia, porque havia um bloco de soldados ali no exército. No bloco, não, todos eram kadosh, santos, obedeciam ao Eterno. Orava Shema de manhã, à tarde e à noite. Então eles estavam dentro do parâmetro santo. E aí os inimigos não tinham força contra eles. Então o rei foi atrás desse Balaão, o Balaão. Aí foi atrás dele para quê? Porque ele era um homem, porque um disse que ele era feiticeiro, outro ele resolvia qualquer problema no mundo espiritual, porque ele entrava no trono de Deus. A Bíblia mostra que ele tinha acesso, ele sabia a hora que Deus estava no trono da misericórdia, que era a hora que ele entrava no trono do Altíssimo. No hebraico chama ele de Bilão. Bilão. E aí quando teve, que o Eterno permitiu que eles fizessem uma guerra contra a cidade de Midian, para castigar essas mulheres que foram usadas pelo conselho de Bilão ou Balaão, para seduzir os homens, porque qualquer um de nós, quando abre uma brecha por pecado, aí fica propenso a qualquer coisa. E veio uma grande praga que entrou no acampamento e estava matando muita gente, né? E elas entraram com os homens, já levavam para o quarto e ali faziam o que elas bem queriam, porque elas eram mulheres sedutoras e trabalhavam para isso. Então, quando foi na guerra, era para matar, como o Eterno mandou, todas as mulheres que seduziram os homens. Todas as mulheres que conheciam os homens, que já tinham passado por mão de homens. Matar toda a fio de espada. A fio de espada. E deixasse só as virgens. E eles não quiseram obedecer, né? Então, Moisés, ele se indignou. Aqui fala indignou, que é no capítulo 31, versículo 14 de Números. E indignou-se Moisés contra os chefes do exército, os capitães de milhares, os capitães de 70, que vinham do serviço da guerra. E disse Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que por causa dela os filhos de Israel, pelo conselho de Bilã, prevaricaram contra o Eterno no caso de Peor. E houve mortandade na congregação do Eterno, que através do pecado que eles abriram a brecha, por causa da sedução, se deixaram levar pelas mulheres, morreu muita gente, porque abriu uma brecha do pecado e pelo pecado morreu um monte de gente. Mas, Ruth, aí foi o seguinte, enquanto o exército de Israel estava intacto ali, puro, buscando o Rachê, não havia exército nenhum para derrotar. Fiel. Mas aí esse profeta aí, ele não conseguia, porque quando ele amaldiçoava, Deus botava a palavra de bênção na boca dele. Na boca dele. Ele abria para amaldiçoar e saía outra. Deus atrapalhou ele várias vezes, né? Porque o tesouro era muito alto, o que o rei ofereceu para aquele profeta. Ele disse, rapaz, isso aqui é minha aposentadoria, tudo que eu quero. Mas aí ele tentou lutar contra o povo de Deus e só estava perdendo. Mas ele foi azarado. Quando ele deu aquele conselho, olha, o Deus desse povo aí, desse exército, não aceita prostituição nem adultério. Coloca mulheres lindas lá da tua nação, joga lá no acampamento deles. Tudo rapaz novinho, na puberdade. Quando jogar lá, tu vai ver. É mesmo que jogar carne para piranha. E aí, o que aconteceu? Essas mulheres já foram cheias do espírito de sedução, né?
E Vai os- abaixa, porque, Ruth, aí é uma guerra assim, da carne. Não morreu ninguém naquela guerra. Elas derrotaram o exército de Israel. Mas aí depois o Eterno mandou o quê? Matar todas aquelas prostitutas. todas. Todas. Não deixar nenhuma nem para remédio. E hoje a gente vê que tem muito profeta que nem Balaão, né? Ele diz que serve ao Eterno, mas conforme a quantidade do valor do dinheiro, aí vai Eu vou lá ganhar e quanto? prega. Aí vai lá e participa da Ainda festa. mais. Assim Balaão também, pelo dinheiro, ele ficou irado. Porque toda vez que ele ia amaldiçoar, o Senhor botava, das palavras dele saía a bênção. Né? Saiu Não o rei saía. falou, rapaz, eu tô te pagando é para te amaldiçoar esse povo. Tu tá abençoando, rapaz. É. Aí, porque esse Balaão, o Balaão, ele tinha acesso ao trono do Altíssimo. Aí a gente não sabe assim, por exemplo, assim, porque o mago, o feiticeiro mesmo, que trabalha com alta força da magia, eles têm esse acesso como entrar diante do trono de Deus. Porque eles sabem que tudo nesse mundo aqui é controlado por anjo. Tem um anjo que controla o dia, tem um que controla a noite, tem um anjo que controla cada hora. Por exemplo, que anjo está nesse momento? Nós estamos aqui, são 15 para as 8. Então, já daqui a 15 minutos, desce um anjo que vai controlar o norte, o sul, o leste, o oeste. Agora, é chamado esses anjos de dia. Ele, como estudante, vilã, sabia a hora que o Eterno sentava no trono para a justiça, ele não ia lá. Mas quando chegava para a misericórdia, para o trono do amor, ele chegava lá com os pedidos dele. Ele deixava o corpo dele. Segundo a cultura judaica, diz que Bilã, ele não era circuncidado. Ele invocava o Eterno para sair do corpo deitado. Era só quando ele dormia. Ele deixava o corpo trancado no lugar e saía para ir tratar dessas ações. E o Eterno se comunicava com ele e eles com o Eterno. Porque o que nós precisamos derrotar aqui na Terra é essa dualidade que colocaram dentro do ser humano, essa dualidade. Isso é de Deus, isso é do diabo. Se você contar que todas as coisas são de Deus, como diz a palavra, do Senhor é a terra com sua plenitude, e você resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não há espírito maligno, de terror, capeta, sei lá, demônios, que venha te enfrentar porque você está com o maior. A Bíblia chega até a dizer assim, maior que está em nós do que está no mundo. do que está no mundo. Então o que está no mundo é fraco. Ele se mostra forte porque as pessoas são fracas em conhecimento, em estudar. O que se falava de Jesus na época de Jesus? O Novo Testamento. E ele crescia no conhecimento, nos estudos. Com 12 anos ele disputa as escrituras com os doutores da lei. E aí? Você tem coragem de disputar com os rabinos a Bíblia? Porque o que estavam disputando ali, né? Jesus com 12 anos e os doutores da lei que fizeram Sivat, fizeram Tikkun de Jesus, todo o ritual dentro do judaísmo Jesus fez porque era um judeu. Se formou na Yeshiva judaica, se tornou rabino. Isso é que o Novo Testamento conta, só que você não vê porque é tudo codificado. Aí o que acontece, Lúcio? Quando Jesus estava com 12 anos, que estava perdido, os pais estavam procurando aquela grande festa, ele estava lá estudando, como nós estudamos aqui, o que? A Torá. O que é que ele ensinava? Torá. O que é que ele aprendeu de Maria e dos rabinos? Torá. A mãe dele que ensinou a Torá. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A educação dos nossos filhos vem da mulher. O homem é o provedor do lar. A mulher rainha do lar. Mas, Ruth, vamos para frente aí. Segundo os comentários dos rabinos, sacerdotes da época, da Torá. Da Torá. Em cada um deles, tornou-se incapaz de interpretar a lei.
Quer dizer, através do pecado, a pessoa fica propenso a errar na lei, né? Porque ele já erra através do pecado. Mas eu E o pecado, o inimigo, ele vê. E cada vez ele vem e te acusa pelo aquele erro que você cometeu. deixa eu te falar uma coisa. Quando eu me converti a primeira vez, que foi muitas vezes, não foi assim. Chegou, aceitou, agora está livre. Não. Eu aceitava, passava um dia ali, coração tranquilo, guardando a lei, os mandamentos. Na hora que eu pecava, a tribulação voltava espiritual tudo de novo. É o caso aí. Como eles estavam ali, todo santo, Kadosh, no exército, ali fazendo o que o regime militar da época mandava, eles estavam bem com Deus. Mas quando eles abriram a porta da prostituição, aí o Eterno se afastou deles. Mas eles também pagaram preço, né, Ruth? Pagaram preço. E a pessoa pensa que aquilo só aconteceu no passado. Hoje acontece do mesmo jeito, né? A pombagira, ela vem enfeitada como uma mulher bonita, sedutora. Mas é um demônio que às vezes a pessoa passa a noite ali tendo relação sexual com a pombagira, como essas mulheres. E você viu quem? Aquele Deus chamado Peor, Não né? existia esse nome, pombagira. Não. O nome é espírito de sedução. De sedução. Sedução, espírito de sedução. O espírito de sedução, ele tem poder, mas só quando abre brecha. Quando abre brecha. Se a fulana abrir brecha, pode esperar, meu irmão. Porque enquanto ele está servindo o Eterno com sinceridade, ele tem proteção. Mas através do pecado, ele perde a proteção do Eterno, né? E fica aí sendo seduzido esses espíritos. Diz assim, um sábio que se irrita, observa o resto laqui, perde a sua consciência. Um profeta que se coleriza, perde seu espírito de profecia. Quantos profetas que existiu que era fervoroso, que era fiel, era sincero. Cuspia fogo. Tudo que profetizava acontecia. Dava certo. Mas depois que ele se irou ou fez algo de errado, através da ira vem o quê? Ele mata, ele rouba, ele se prostitui, aí ele perde o espírito de profecia. Porque a ira, ela traz o quê? A exaltação. Também. O orgulho. O orgulho. E a brecha para aquele profeta cair mesmo. É uma escada de descida, só de descida. Tem pessoas que antes ele profetizava, depois ele fica, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o dom. Mas por quê? O espírito do Senhor que estava sobre ele deixou de usá-lo. Porque, Ruth, por exemplo, assim, o nosso corpo, nós temos os nervos periféricos, que é em volta do nosso corpo. Braço, perna, tudo tem. Os médicos que estão nos ouvindo agora sabem disso. Esses nervos periféricos, por exemplo, assim, quando uma força da sedução vem sobre nós, ela vai atingindo os nervos periféricos. Para quê? Para aumentar a testosterona dentro do ser humano. Na mulher já é diferente, outro hormônio. Aí o que acontece? Aflora ali os desejos sexuais, vai para 1000. Foi o que aconteceu, o espírito de sedução que estava naquelas mulheres entrou nos soldados de Israel. Nós tivemos 2 soldados de Israel, um casal aqui na nossa casa esse ano já, passou 10 dias com a gente, mas a gente conversava muito com eles e tomava informação sobre isso, né? Os soldados, eles serviram 3 anos em Israel. Aí quando eles saíram, aí eles foram dar a volta ao mundo. Aí vieram para cá, para Marabá. Foi informado da sinagoga que em Marabá eles vieram para cá. Aqui, Ruth, o soldado de Israel sabe que não pode tocar na mulher estrangeira. E se ele quer aquela mulher, mesmo na guerra, numa batalha, ele vê uma mulher
e ali eles entraram naquela cidade, ganharam a guerra, e ele viu aquela jovem, ele tem que casar com ela. Se ele se prostituir com ela, a lei do exército de Israel punia ele. E ele, mesmo que ele esteja no exército de Israel, eles cumprem a lei. Agora mesmo, eu estava vendo na internet, muitos que estão no exército, eles estão fazendo as suas cabaninhas e ficam debaixo. Porque é o tempo da festa do Nós temos Sukkot. aí um terrilim que veio de Israel, desse tamanhozinho assim, ó, terrilim. E eles, quando eles vão para a guerra, eles levam o que? O Sidur, um pequeno, né? Leva a Torá e guardada no meio de seus pertences. Quando eles têm um templo, eles estão orando ali. Por isso que o exército de Israel tem muitas vitórias, porque eles vão para o campo da oração, né, Ruth? Diz assim, não convém a um chefe espiritual ser mal-humorado, irascível. Ele deverá saber suportar desagrados e contrariedades e dar o exemplo da indulgência e da longanimidade. Porque, diz assim, a pessoa, um chefe espiritual mal-humorado, irascível, ele termina afastando o povo que está ali estudando com ele. Ruth, Mal-humorado, a você ira- fala e só fala grosseiro, responde mal-humorado. a ira, ela procede da carne, porque o instinto animal que veio do pecado de Adão e Eva para nós, esse instinto está na carne. Então, quando você vê um líder muito irado, o Espírito de Deus não está nele, não. Está o espírito da ira, da carne. Ele está na carne. Uhum. Aí diz, não, mas isso é poder. Não, é porque é autoridade. Não é autoridade, não. A autoridade de Deus é poder para cura, para libertação, para aconselhar. Tem que ter a autoridade, tem que ter o fruto do Espírito. Vê Arão? Arão, quando ele morreu, foi 2 vezes mais, né? O tanto de dia que choraram por Moisés, Arão, quando morreu, o dobro. Por quê? Porque ele era apacentador. O pastor mesmo, que apacenta, é mais querido que o pastor presidente, que qualquer outro pastor. O que apacenta, porque ele se dá com o problema do povo, né? Reconcilia casais, ajuda a juventude, ao ancião, e sabe a vida de qualquer um daquela congregação. Esse que é o verdadeiro pastor, que apacenta. Baruch Hashem. Diz assim, toda pessoa tem o dever de se conter e evitar a cólera. Que aonde a gente trabalha é sempre sobre o domínio em nós mesmos, né? Cada um tem que dominar primeiramente a língua e depois o conter de evitar o excesso, porque tudo em excesso é prejudicial a nós e aí depois os outros que estão ao nosso redor. Mas, Ruth, tem gente que bota a gente na carne. É. Tira do espírito e bota na carne. Tem gente que perde pro diabo para tentar os outros, né? E aí, Ruth, outra coisa, é a ira que a gente sente a ver cada uma pessoa, porque na realidade, Ruth, essa história de dar um tapa na face da outra, essa aí não existe no original da Bíblia, não. Aí o que acontece? Os judeus, se der um tapa nele, pega um tiro. Mas tudo tem o seu domínio, né? Porque o judeu, para ele brigar, primeiro ele conversa, depois ele manda presente, na terceira ele vai para a guerra. Pois é, o povo do Eterno, nós temos a prova de Moisés, que matou muita gente, nós temos a prova de Davi, que ia para a guerra, ficava pregada a espada. A Bíblia diz que o plasma, assim, as plaquetas do sangue de gente que ele matava, pregava a mão dele na espada, era para se lavar com muito sangue para tirar a espada da mão dele. Então, eu acho que deram uma informação errada aí, porque o povo de Deus é um povo valente, é um povo que briga, às vezes sem arma, contra nações. Se a gente for contar a história desse povo,
Tem muito sofrimento, muitos fazem tudo para não brigar, mas muitos, eles querem o quê? Eles querem se afastar de escândalo, de briga, de contenda, porque sabe que as pessoas que vivem debaixo da ira, Ruth, ela não está com o Eterno, não. Mas aqui nós estamos falando é disso, o dominar da língua. Agora você está falando... dominar do espírito, porque um líder ou um chefe mal-humorado, ele não ajunta, ele espalha. É só chegar numa casa e o pessoal estiver brigando a ponto de guerra, eu não volto mais ali, não. Agora, a guerra é diferente. Se você está na guerra, é para guerrear. Nós chegamos numa casa no ano passado. Para a pessoa, para mim, 30 anos ou mais, era um exemplo de crente, de tudo, na profissão e tudo. Chegamos lá que nós vimos a contenda do casal. Eu falei, será que eu estou na casa de um crente? Aí nós não saímos, não fomos embora com vergonha do que estava acontecendo ali, as discussões, as coisas, as pessoas na cara. Ei, se tu é crente, tu seja crente na tua congregação, na tua religião, e em qualquer lugar que tu esteja. Aí nós fomos ver a outra face desse casal. Né? E a gente ficou assim, depois nós saímos, ficamos assim, decepcionados. Eu me decepcionei. Tirou todo o bem que eu já vi dessa pessoa, todo o mérito dentro de mim, que eu pensava. Porque nós criamos, assim, Ruth, uma tradição. Porque o fundador de Marabá, tal, foi fulano de tal. Aí a gente pensa assim, quando ele começou, era só ele no barracão chamado Marabá, lá no bairro do Cabelo Seco, lá no Pontal, ali. Começou hoje uma cidade, uma metrópole, né? Então, esse cara tem um mérito, né, social. Então, todos os prefeitos que já passou pela prefeitura da minha cidade, Marabá, todos têm um mérito, todos fizeram alguma coisa, eles têm um mérito. E esse ninguém pode tomar deles. Agora, quer ver ele perder uma parte desse mérito, as pessoas chegarem na casa dele e ele estiver irado. Ele pode não ser religioso nenhum, mas se você chegar lá e ele estiver na carne, a pessoa sente. Aí diz assim, não te abandones a ira para não pecar. Quer dizer, não viva na ira para não pecar. Se te abandonares a ira, esquecer-te-ás até da majestade divina. A vida de quem se ira facilmente não é vida. Quer dizer, a pessoa vive só brigando. Não é vida, a pessoa não tem paz. Porque lá no Novo Testamento diz que a gente tem que controlar a língua. Aí cita os animais, né? Que é o cavalo, até o boi. E também cita o barco, né? Que o barco tem o leme. E nós temos que nos controlar através da ira. Tem pessoas que qualquer ira, a boca dele só sai o quê? Coisa ruim. Uma pessoa orando, oh Deus, oh Pai misericordioso, tu vê a causa que eu tô passando sofrimento, estou passando tribulação. Me dá poder, não me dá força não, senão mato um. E a pessoa tem que se dominar, se controlar, porque sabe que na ira, através da ira, a pessoa faz cada besteira. E aí ele não pensa e só faz agir. Depois que ele vem se arrepender, já não dá mais como corrigir, não. Hoje, tu trabalhou comigo, nós trabalhamos muitos anos evangelizando na cadeia, no hospital, nos quartéis, presídios, e a gente entrevistava os presos. Por que tu matou fulano? Ele disse, não matei não. Não, mas sério que tu matou. Mas eu não vi eu matando ninguém. A ira faz a pessoa ficar cega. Aí tem vários testemunhos, nem todos confessam assim, não, eu matei por causa disso. Outro diz assim, me deu um branco. E eu não vi matei aquela pessoa. Quando eu voltei para mim, eu já estava sendo criminoso e o pessoal me acusando. Quer dizer, a ira, ela cega. Outra pessoa tem várias maneiras de um espírito ou uma alma entrar, quer dizer, até um demônio no corpo, né? Através da ira, entra, ele faz coisas que não vê.
Através da bebida, ele abre um portal Através do sexo. o espírito ali entra, um demônio entra no corpo dele, ele faz coisa que não vê. Através do sexo, ele às vezes tem relação com demônios e acha que é uma mulher muito bonita, né? Eu já mostrei um testemunho de uma pessoa que ele está morando na Itália hoje. Ele disse que de 13 para 14 anos, na época que ele estava morando na casa dos pais ainda, tinha o seu quarto lá. Quando ele acordou, por volta da madrugada, tinha uma mulher em cima dele. E aí ele foi obrigado a manter relação com aquela mulher. Nunca tinha feito relação com ninguém. E depois essa mulher desapareceu. Aí quando ele estava estudando cabala, que ele foi saber quem era essa mulher. Né? Então, esses espíritos de sedução que vêm da parte daquela outra mulher. E ele se transfigura numa mulher bonita ou no homem bonito, depois que a pessoa vai ver que não era o que aparentava, né? Nós tivemos um testemunho de uma irmã, ela já partiu, né? Mas ela contou para nós que ela separou do marido dela, moravam os dois na casa e ela morava no quarto separado. Todas as noites vinha uma fumaça, entrava debaixo da porta, aí se transformava no homem e ali mantinha relação com ela, depois virava fumaça e ia embora. Nós conversamos com essa irmã e ela contou claramente. Nós tivemos vários testemunhos naquelas épocas que a gente mexia com a negócio de libertação, de transformação de algo, né, que é imaterial para material. E as pessoas... e outra coisa, e vicia. Porque ele diz assim, ó, se tu falar para alguém, eu te mato. Né? Se tu me deixar, eu te mato. Tu não pode sair. Domina, né? Tu não pode ser de ninguém, agora tu é minha. Quer dizer, a pessoa passa a ser escravo de um ser invisível que se torna visível para fazer o mal. Né? Aquele filme, O Advogado do Diabo. Muitas vezes a gente acha que é só um filme, mas eles estão passando uma mensagem. Uma mensagem, né? muito, muito grande, né? É. Ali também, quando eu assistia, ali eu ficava assim, rapaz, isso é coisa do diabo. Não sei o que, eu ficava naquela ira, né? Mas ali está mostrando para as pessoas que isso é possível, né? E as pessoas às vezes não acreditam. Dizem, não, isso aí eu não acredito não. Porque a pessoa acha que é impossível, né? Mas tudo, a pessoa, o inimigo mesmo, os espíritos, estão tudo ali perto da gente. E às vezes um pensamento atrai ele. Vem duas jovens congregar com a gente. Tempo que a gente era pastor. Aí eu sei que elas saíram e foram não sei para onde, estavam aqui. E elas casaram as duas. Fizeram um pacto. Lá no negócio da Macumba, não sei lá, fizeram um pacto lá. E aí uma irmã, lá da Folha 21, veio chamar a gente para ir lá, que a menina que estava lá, que morava lá com ela, estava possessa. Aí nós fomos lá, doido para brigar com o demônio, aquele tempo era saiado para brigar com o demônio. Aí nós fomos para lá, chegamos lá, a casa estava cheia de gente. Nós chegamos lá e tentamos expulsar esse demônio, e o demônio estava firme, porque elas abriram a brecha. Abriram. Aí nós trouxemos para cá, para a igreja, passamos 2 dias, 2 noites, não foi? Para libertar essas duas jovens. Eu nunca tinha visto uma coisa, não quero ver nunca mais aqui na minha vida. Não, tivesse os demônios lá. O demônio saía de uma jovem e entrava na outra, e a barriga ficava grande. Parece que ia explodir. Aí passava um óleo assim, os irmãos uns já faziam derramar óleo em cima. Sabe o que é, irmão? Aí ficava aquele buchão brilhando. Aí vai espocar. Aí eu botava a mão, orava e baixava. Aí apareceu no bucho da outra lá. Isso foi... aí disseram assim, aí teve uma assim que nós oramos, ela melhorou. Aí eu queria ir no banheiro. Aí tá, foi no banheiro. Daí, quando escutamos uns gritos lá pro banheiro, ela estava querendo se matar. Aí, vai lá, só mulheres lá, foi ajudar. Aí juntou aquele monte de mulher, trouxe ela, botou ali. Aí, quando elas olhavam uma para a outra, elas criavam força demoníaca. Aí ficava.
E aí nós tínhamos muito novo convertido ali, rapaz, novo convertido pegava tapa, chute, e esse demônio incontrolável. Mas depois de 2 dias, nós ficava dia e noite ali orando, repreendendo. Eram legiões de espíritos de sedução que estavam ali. Então isso aconteceu e elas foram libertas. Né? Foram libertas daquilo lá. Todo mundo. A gente ficava cansado. Uma parte ia primeiro, orava, aí cansava de lutar com o demônio. Aí ficava de um lado, aí vinha outra parte, né? Tinha uma turma boa que jejuava 40 dias só para a gente brigar com o diabo, né? E o que é que a gente ganhava? Nadinhas. Só perturbação dos espíritos de perturbador. Eles vêm contra a gente, mas não pode. Aí vai mexer com um filho, com um parente ou alguém. Com os negócios. Fecha as portas dos negócios, tudo. Nós chegamos ao final de mais um programa. Aí, no judaísmo, Ruth, não tem essa coisa de... A gente... Cada um tem o demônio que merece. A pessoa... Tá. Se tem, porque abriu a brecha. Se a pessoa está com problema de possessão, de visão, essas coisas, estudar a Torá com a gente. Você não precisa se manifestar, a gente não precisa falar com o demônio, com essas coisas todas. Não. A gente ensina a Torá, e pela Torá a pessoa vai se libertando. Porque não adianta você pegar a mão, botar em cima da pessoa, possessa, sai, demônio! Aí o demônio sai, ela fica boazinha, opa, agora eu tô bom. Lá na frente, vai lá buscar de novo. Lá na frente ela vai pecar ou vai para uma festa escondida fazer uma coisa errada, aí o bicho, tchum, de novo. Daqui a pouco a pessoa tá fazendo careta pros outros. Não, é que tinha um rapaz que era assim, a família todo crente, e ele, eu não sei o que ele aprontava, que o inimigo montava nas costas dele quando ia estar quebrando tudo. Aí vinha, chamava Antônio da Silva. Bom dia. Aí vinha e chamava aqui. Muita gente curtindo. Obrigado. Ruth, muita gente, né? Apesar de, o programa começou assim, falhando, entrava no ar, tudo dando problema. Aí, quando voltou ao normal, aí tanta gente curtindo, parabenizando. Obrigado. Obrigado. Todos esses aplausos, incentivos, seja para o Criador, para o Eterno, né? Aí, nós somos apenas canais. Quando era 2 horas, 3 horas, vinha chamar aqui. Acordava. Vai lá que o fulano tá lá possesso. Ia. Aí expulsava, aí vinha para casa. Quando no outro dia, de novo. E ficou nisso, já era não sei quantos dias, né? Porque ela tava marcando ponto. Ela foi um dia se zangou. Eu não vou mais. Que arrumação. Agora que eu subo todo dia, eu não posso nem dormir mais. Esse diabo fica tirando o sono da gente. Aí o diabo já saiu do outro, já entrou, foi na mensageira, porque tu não foi, virou bicho. Aí tu podia fazer, quem é tu, não sei o que é que tem, tu não sabe de Deus. E aquela vez que nós fomos lá, tinha uma pessoa que estava 3 dias possessa lá, a família, tudo crente lá. Aí eu fui lá, de noite eu fui lá, de cá para já enfrentar esse espírito. Aí o Edi chegou, bora lá, rapaz, bora lá, ainda tem 46 demônios, rapaz, dá pra gente bater nesse demônio. Mas o demônio que o cara recebia lá, disse que era um espírito de Van Damme. Jogava capoeira, karatê, kung fu. Ainda passava rasteira. Aí eu cheguei lá, aí tava todo mundo lá, eu cansado de orar, a família toda sofrendo, porque aquele espírito tava perturbando demais. Aí eu cheguei, o que é que ele tem, gente? Aí, não, porque ele tá possesso aí. Aí o espírito, o cara tava perturbado, já olhou com ele atravessadinho pra mim. Aí eu não tava nem... Ninguém me disse que aquele era um espírito do Kung Fu, do Karatê, do Van Damme. O cara me deu um chute na boca. Pá! Aí eu virei assim, passei a rasteira nele, ele pá, no chão. E aí eu, em cima dele, saí. Peguei a cabeça dele, isolei assim, sai, demônio. Tu com toda a legião, sai! Aí o tio dele, que hoje é pastor, chegou, Cavalcante, faz isso não, tá maltratando o menino. E o chute que ele me deu da boca? Sai! Não, ainda tem que chamei, como é que é o nome dele? É fulano de tal. Volta, fulano, do teu corpo. Aí levantou. Pronto, acabou. Nunca mais teve essa confusão. Um dia chegou... Não, e aquele que tava cortando fio elétrico da com casa dente, com os dentes. lá em São Félix. Não, rapaz, bora, não vamos contar o que ele tá só isso aí. Aí, novo convertido. Tem uma irmã lá no São Félix e tal.
congrega na Assembleia de Deus, a irmã é uma benção a hora, e ela precisa fazer a casa dela, e não tem mão Trocar de o obra. telhado. Tinha Aí que eu trocar o juntou telhado. eu, Jocileide, uma turma aqui, aí fomos para lá. Não, Jocileide já morava lá. Aí juntamos uma turma e fomos para lá. Bora! Aí a irmã disse, não, pode deixar que eu vou fazer o almoço para vocês. Aí nós subimos no telhado, pregamos as pernas mancas, subimos as telhas, as ripas, tudo ajeitamos o telhado da irmã. Então, aí de repente chega lá um filho de Deus e diz assim, ei, Cavalcante, estão te chamando lá na rua tal, que tem um homem lá desse tamanho, brabo, que já mordeu os fios, arrancou os fios da casa dele no dente. E o pessoal tá tudo na rua que ele botou pra correr. Ele botou para correr desde ontem à noite. Aí eu soube que tu estava aqui. O Antônio disse que aconteceu na minha vida uma batalha entre Deus e o inimigo. Aí escuta essa. Aí, Ruth, quando nós chegamos lá, tá a família toda no meio da rua e os curiosos passaram a noite plantando no meio da rua. Aí eu cheguei, e a igreja que ele congregava bem assim, sabe? Chamava o pessoal da igreja lá, o pastor disse que não ia não. A mulher brabinha. Por que você não vai, pastor, tirar o demônio de fulano? Não, porque ele é desobediente. Aí entrou eu, mas o Jocileide não é convertido também. E achei naquele tempo, o rapaz caçava para brigar com o demônio. Aí chega lá, me entramos. E desde que o cara era cheio de arma lá. E a mulher não sabia. Aí A própria esposa não sabia a vida do marido, porque ele tinha um monte de arma lá no cabelo seco, tudo enterrado. Descuidando do cabelo seco, não, é no outro bairro. Aí cheguei lá, aquele homem sentadão lá, descendo assim. Aí eu cheguei e disse, e aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem. Tomou café hoje? Eu digo, ixi, esse não quer avançar na gente aqui. Aí, é cachorro. Tá mordendo tudo. Tá vendo aí, ó? Vai cair por terra já. O tamanho que eu cabo é a queda. Cheguei assim perto dele, botei a mão, aí ele, buf, no chão. Levanta, rapaz. Aí ele levantou. Aí eu, tá batendo meu marido. Não, tá batendo não, estão tirando o diabo dele. Aí senta ele, sentou. Mas o Jocileide é um negócio de um karatê. Não. Aí quando eu pensei que não, o Jocileide fez assim, tá, na testa dele, ele, buf, no chão. Não, cara, não é assim não, rapaz, no poder, moço, não é na porrada não. Aí, rapaz, aí ele olhou. Isso aí, Evangelista, eu não lembrava dessa não. Aí, e lembrando da mãe dela, que nós oramos, aí a mãe dela foi liberta. Foi de tardezinha, eu fui lá na casa dela. Mas assim, deixa eu contar a história desse. E o cara era pistoleiro, ó. Olha onde nós se metemos. Aí quando ele disse, não, deixa aí, não vai no karatê não, tem que ser no poder. Mas vocês não sabiam. Aí, não, mas ninguém sabia que ele era pistoleiro. Aí quando ele orei por ele de novo, ele caiu no chão, buf, no chão. Levanta, rapaz, pra cair de novo. Aí ele, ô fulano, tu tá aqui e tal. Aí eu digo, senta bem aqui, fica quietinho aqui. Aí chama a mulher desse homem aí. Ela, vou nada, eu não entrei de jeito nenhum. Não, mas vem, rapaz, vem cá. Não vou nada. E o povo no meio da rua lá, ninguém entrava nem na porta, nem na área, ficava lá de longe com medo. Porque o homem, ó, grandão. Aí ele disse assim, rapaz, ó, irmão, eu não era nem pastor, né? Não era nada, simplesmente um servo de Deus. Aí eu disse assim, eita, olha o tanto de gente falando. Aí eu tinha o que aconteceu. Aí eu disse assim, fulano, arrebatei o inimigo e ele me endureceu, fiquei duro, não consegui me mexer. Antônio? O Antônio. Aí, nós temos muita história. Se a gente fosse contar as histórias... O Maurino Magalhães, o ex-prefeito, quando a gente começa a sentar assim, rodado para contar a história, quando ele andava com a gente, ele conta história que eu nem lembrava mais. Aí eu disse assim, rapaz, é o seguinte, ó, tu vai ser crente agora. Se ajoelha. Quando ele se ajoelhou, ele quase da minha altura. Se ajoelhou, confessa teus pecados. Ele disse, eu sou pistoleiro, eu mato gente, eu tenho tal lugar, as armas enterradas, não sei o que tem. As armas eram enterradas e ninguém sabia. Aí eu disse, meu Deus, eu tava lutando, era contra o pistoleiro. E ele ainda tinha um pacto do diabo que tem umas bolas que bota na batata da perna. Assim, aí o pacto tinha que quebrar. Aí o Jocileide ficou parecendo um camaleão, assim, de alegre, né? Porque ele viu, assim,
o poder de Deus agindo, sabe, acontecendo ali naquela hora. Porque isso é poder de Deus. Aí, Ruth, o que aconteceu? Aquele homem lá confessou os pecados. Rapaz, não quero saber teus pecados, não. Para com esse negócio aí. Então, só confessa aí para Deus, porque para mim não interessa. Aí ele confessou os pecados lá. Aí ele disse assim, olha, amanhã de manhã eu vou lá na tua casa. Eu digo, meu Deus. Fica com esses diabos tudo. Mas ele foi liberto naquele dia. Aí o que aconteceu? Eu nem estava acreditando que ele estava sendo liberto. Eu fui no outro mundo e a minha visão foi para outro mundo. Aí, o que aconteceu? Ele se converteu mesmo, foi para a igreja, passou a congregar com a família. Todo mundo ficou admirado. Rapaz, como é que pode? Aí teve que comprar outros fios, arrancou no dente. Aí aquilo ali era uma força sobrenatural. Aí ele passou de manhã, bateu na porta, não era ele. Aí eu fui lá atender ele. Aí já fui logo entregando a minha vida de Com Deus. coragem. Recebe aí se eu tiver de partir agora. O joelho não queria se unir. Aí, eu não sei por que as pernas da gente tem um negócio de tremer, hein? Aí, cheguei lá, e aí, irmão? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Eu disse, e aí, tá firme? Tô firme. Acabou, aquela vida acabou. Eu tô indo agora lá pro bairro e tal, e eu vou chamar a quadrilha, desfazer a quadrilha e pegar toda a arma de lá e jogar lá no rio. Eu digo, nem me chame pra isso que eu não vou. Não quero ser testemunho dessas coisas. Aí ele foi, pois o cara se converteu mesmo, rapaz. Vamos chegar ao final. Se a gente for contar as experiências que nós já tivemos, o dia todo ou mais, né? Quando a gente fala aqui de diabo, de demônio, do poder de Deus, é porque a gente já se envolveu nisso. É caminho andado, né? Para você. Porque na realidade, se você estiver preparado para as batalhas, né? Ninguém quer me chamar mais para expulsar demônio, que eu não vou, não. Porque antigamente eu ia, Ruth, porque eu gostava daquilo, mas tudo é uma fase na vida da gente. O maior evangelista da nossa cidade foi nós, evangelizava de casa em casa, no ano ganhamos 516 almas. De casa em casa, e dando assistência. Então, foi fase. Hoje já não sabe para evangelizar. No judaísmo não tem evangelismo. Não. No judaísmo é o seguinte... Quem quer seguir o Hashem é que procure e pague para isso, porque nós pagamos, até hoje, faço 3 anos de academia de Moisés, de Israel, e eu pago todo mês. Antônio, ele disse que viu o espírito da morte. Eita. Passou pelo vale. Né? Experiência, né? Mas olha, Ruth, quem passa por isso aí vê o poder de Deus. Vê. A gente vê o poder do inimigo nosso querendo nos tragar, mas a gente vê uma mão, uma luz, algo que vem a favor da gente. Nos fortalece. Sabe por que o programa hoje começou assim, ó? Ainda tá escuro, né? Não, mas dá para ver os dentes ainda. Aí, encerrar, quando eu vejo o programa, eu não desisto, eu sou aquele cara que insiste. Porque o crente fiel a Deus, ele é insistente. É insistente. Vamos encerrar, desejar um dia abençoado para você, sexta-feira. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga que está curtindo. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no programa. Dá um like e se quebrar teu celular, vai lá no Teicel, né? No Teicel. Aqui ao lado da sinagoga. Amanhã nós vamos ao lado da Dona Dina do Açaí. Sobre o cardápio que Deus deu para nós, né? O que você pode comer e o que não pode. Ruth, quem está nos assistindo. Muitas vezes você está doente porque comeu algo que não deveria comer, né? Quem está nos assistindo lá em Anápolis, com a sua família, é o pastor Luiz Rosa, né? Homem de Deus, homem sério. Gosto muito do pastor, ele é uma pessoa dedicada. Desde quando eu conheci esse homem, ele é um amigo, né? Nós fomos lá tomar café com ele, lá na Jundiaí, é o nome do bairro lá. A gente ia lá, saindo do bairro lá de Santa Maria para ir lá tomar café com ele, conversar. Ele é um homem de estratégia, né? Ele é o líder do ministério de Abraão. E ele é uma pessoa que está no coração da gente. Estamos orando. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ó, final de semana, hein? Não beba, não corra, não bate, não morra, né? Shalom. Para quem vai viajar, que Deus viaje contigo, sem problema. Fique na paz. Quando aparece essa parte branca,